paz de Cristo para todos vocês. Como eu prometi, estou gravando mais um vídeo para que nós possamos aprender um pouco da palavra de Deus e aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma porção bíblica que se encontra no livro de Atos, capítulo 3, versículos de 1 ao 11. Eu estou usando a Bíblia Almeida corrigida. Se você tiver uma Bíblia em casa, por favor, me acompanhe nessa leitura. O versículo primeiro vai dizer assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Pois bem, meus queridos e amigos, aqui está uma porção da palavra de Deus quando fala a respeito desses dois homens que subiam junto ao templo para orar. Observamos aqui que a Bíblia vai nos dizer que Pedro e João subiam juntos. Aqui nos fala a respeito de união. O Salmo de número 133, versículo 1, vai nos dizer o seguinte: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então nós podemos observar que quando há união, há o operar de Deus. Porque quando há união, Deus abençoa, Deus opera, Deus faz grandes maravilhas. Observando na palavra do Senhor, no livro de Amós, no capítulo de número 3 e o versículo de número 3, vai nos dizer que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então observe bem que para que Deus venha operar na vida da pessoa, é necessário que tenha uma união, que haja uma união. Assim como esses dois servos do Senhor aqui, Pedro e João, eles subiam juntos. Por isso que mais na frente aconteceu o milagre. Por quê? Porque eles estavam unânimes. E aqui, observando no versículo
no mesmo versículo, falam que eles iam à hora da oração, a nona. Porque os judeus, eles observavam 3 períodos para orar. E aqui estava o segundo período. O primeiro período era às 9 da manhã, o segundo às 15 e o terceiro às 18 horas. Então observamos aqui que Pedro e João subiam para orar no período das 15 horas da tarde. E um fato curioso é que a Bíblia vai dizer no versículo de número 2, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Nós observamos aqui que este moço que era trazido para a porta daquele templo, ele necessitava que alguém o trouxesse, ele necessitava que alguém o carregasse, porque a Bíblia aqui nos afirma categoricamente que ele era coxo desde o ventre de sua mãe, ou seja, ele já nasceu coxo, já nasceu com essa deformação. E somente Jesus poderia fazer algo por ele. E nós observamos, meus queridos, que existem coisas que só Deus pode fazer por nós. As pessoas buscam orientação, buscam ajudas em outras pessoas, mas observamos que tem coisas que só Deus pode fazer por nós. E no caso desse homem, não foi diferente. Observe que todos os dias alguém trazia esse moço para a porta daquele templo para pedir esmola. Mas observe que um dia ele teve uma surpresa. Porque 2 homens de Deus, 2 homens cheios do Espírito Santo de Deus, iam chegando naquele momento. E aquele moço, no versículo de número 3, diz que ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Observe bem que ele não estava ali porque ele era um profissional. Ele estava ali, não era porque ele queria estar ali, mas era uma necessidade, ele precisava estar ali. Mas naquele dia ele teve uma surpresa agradável. Ele fez o que todos os dias ele fazia. Ele estendeu as suas mãos e pediu uma esmola. Mas ele recebeu muito mais além daquilo do que ele estava precisando. Porque a Bíblia diz que Deus nos dá muito mais além daquilo que nós necessitamos. Então esse moço, ele teve essa surpresa agradável. Ele estendeu a sua mão e ele esperou que aqueles homens, Pedro e João, colocassem em suas mãos uma moeda, uma esmola, para que ele pudesse sair dali alegre. Mas observe bem que, ao invés dele receber uma esmola, ele recebeu muito mais além do que ele estava precisando, do que ele queria. E no versículo de número 4, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Observe bem, meus amados, que aqui Pedro com João, ele não usou de algo assim, como uma coisa que era só para ele. Porém, ele falou assim:
olha para nós, ele não usou de egoísmo, porque ele tinha uma união muito forte com João. Porém, antes de eles serem cheios do Espírito Santo, antes dele ter um encontro com o Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, Pedro era diferente. Pedro tinha uma certa restrição. Observe que no final do Evangelho segundo escreveu João, a Bíblia vai nos mostrar que Pedro questionou com Jesus a respeito de João, dizendo assim: e desse? O que será desse? E Jesus disse: olha, Pedro, não se importe com ele, apenas me siga. Porque nós podemos observar que havia uma certa divergência, mas quando aconteceu ali no dia de Pentecostes, que Pedro e João estavam ali, quando Jesus fez a promessa, em Lucas 24, 49, quando diz assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder, eles creram naquela palavra e eles foram até o templo e buscaram até que receberam e foram cheios do Espírito Santo. E a partir daquele momento, a visão de Pedro para com João mudou, porque quando a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, ele muda o caráter, ele muda a personalidade, ele muda a natureza. Era ruim, ele passa a ser bom. Não tinha amor, ele passa a ser amoroso. Então observe bem, por isso que eles iam juntos ao templo para orar, porque não havia mais aquela divergência. Eles agora eram unidos. E observe bem, meus amados, que lá, no mesmo livro de Atos, além destes versículos aqui de 1 a 3, que fala que eles estavam juntos, observe bem que no capítulo 4 e o versículo 13, observe que eles estavam juntos, estando eles vendo a ousadia de Pedro e João. Vejam que no versículo 19 do mesmo capítulo, vai nos mostrar também os dois juntos. Então, observe bem que no capítulo 8 e o versículo de número 14, vai nos mostrar também que Pedro e João estavam juntos. Observe bem, os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então vejam que eles eram unidos, super unidos. Por quê? Porque eles tinham o Espírito Santo de Deus. E quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, há união. Então, essa foi a primeira parte dessa porção bíblica. E no próximo vídeo eu continuarei esta mensagem. Que Deus os abençoe e muito obrigado.